Boa noite a todos. Eu esqueci de gravar, então apenas retomando, o trecho de hoje é Uma Vida, do Guy de Maupassant, e eu estava publicado em 1883, e eu estava dizendo que Guy de Maupassant nasceu em 1850, morreu de sífilis em 1893, em circunstâncias muito tristes, inclusive ele estava louco, que é um dos estágios da doença, né? Não é o único escritor do século XIX que morreu de sífilis, o Baudelaire também, mas era um destino muito triste, muito trágico. Guy de Maupassant aprendeu a escrever com ninguém mais, ninguém menos que Gustave Flaubert. Gustave Flaubert, o escritor, o autor de Madame Bovary, da Educação Sentimental, era um grande amigo do tio do Guy de Maupassant e da irmã do Guy de Maupassant. E foi ele que ensinou o Guy a escrever. Quando o Guy de Maupassant terminou a sua primeira novela, que se chama Bola de Sebo, o Flaubert disse que não tinha mais nada para lhe ensinar, porque ele tinha escrito uma obra-prima. Então, Bola de Sebo é uma dica de ouro para vocês, se vocês quiserem. Inclusive, naquele clube de clássicos que eu estou querendo fazer, são clubes em que a gente vai ler clássicos curtos, de menos de 100 páginas, ou no máximo 150 páginas. Se der certo essa primeira edição, na próxima eu vou colocar Bola de Sebo, porque vale muito a pena. Então, esse é Guy de Maupassant, a sua história, ele é conhecido por escrever muitos contos, e além desses contos, alguns deles do gênero noir, então mais sombrios, contos um pouco de mistério, meio macabros, lembra um pouco os contos do Edgar Allan Poe, na mesma veia, contos fantásticos. E ele escreveu 2 romances, Bel Ami, que é mais conhecido, teve uma adaptação cinematográfica recentemente, e o romance Uma Vida. Uma Vida é mal traduzido aqui no Brasil, pelo menos na edição que eu encontrei. Espero que seja retraduzido em breve, tem uma tradução portuguesa também, que é razoável, mas eu recomendo tentar ler em francês, ou então usar uma tradução, por exemplo, em língua inglesa. Uma Vida conta a história de uma jovem que com 17 anos sai do convento e vai para a casa dos pais, que fica no campo. E aí vai contar toda a vida dela, como o título já indica, até, enfim, a velhice, passando por um período que é um período de aprendizagem. Então, a gente pode considerá-lo como um romance de formação. O trecho que eu escolhi vai falar não tanto da Jane. A Jane está noiva, ela vai se casar daqui a pouco, mas eu escolhi um trecho que conta a história de uma personagem totalmente secundária. Mas eu escolhi esse trecho porque vocês vão ver que ele funciona como um conto. E o Maupassant tinha essa grande habilidade com contos, ele era um grande escritor, conseguia ser muito conciso e resumir uma vida em poucas páginas. E é isso que ele faz no trecho que a gente vai ler a seguir, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou um pouquinho sem voz, eu acho que é isso que dá 2 aulas seguidas e não beber muita água. Mas eu vou tentar fazer o de sempre, ler a versão em francês, vocês acompanhem, por favor, a tradução ou a versão no original. Vamos lá. On résolut de n'inviter personne au mariage, à l'exception de Tante Lison, la sœur de la baronne, qui vivait comme une dame pensionnaire dans un couvent de Versailles. Então, isso é muito interessante porque a Tante Lison, que vai ser justamente a protagonista desse microconto, desse conto dentro do romance Uma Vida, é uma tia solteira e que nunca saiu do convento. É isso que é interessante, porque de um lado a gente tem a Jane, que está fazendo um movimento contrário, que está saindo do convento e agora vai se casar, e do outro a gente tem a alternativa, que seria a vida de Jane se já não tivesse saído do convento, ou então se ela não se casasse, o que aconteceria com ela. No caso, né, seria você justamente voltar para o convento e viver ali, mesmo não sendo freira, né? Vejam, a Tante Lison não é freira. Ela vive lá como senhora pensionista, então, como se o convento fosse uma pensão, mas é claro que é um estilo de vida austero, vocês podem imaginar.
Então, agora a gente vai saber a história da Tante Lison. Après la mort de leur père, la baronne avait voulu garder sa sœur avec elle. Mais la vieille fille, poursuivie par l'idée qu'elle gênait tout le monde, qu'elle était inutile et importune, se retira dans une de ces maisons religieuses qui louent des appartements aux gens tristes et isolés dans l'existence. Então, aqui a gente tem um resumo da vida da Tante Lison. Quando a Tante Lison nunca se casou, ela morava com o pai, a gente entende isso, ela é irmã da mãe da protagonista, da mãe da Jeanne. A mãe da Jeanne, obviamente, se casou e teve uma filha, constituiu uma família própria, e a Tante Lison ficou na casa do pai. Quando o pai morre, ela tem muito receio de atrapalhar, então ela prefere se retirar nesse convento, mesmo, né, não sendo freira, como eu já mencionei. Mas vejam como realmente o estilo de vida lá é austero, motivo pelo qual o Maupassant insiste, né, que esses apartamentos são destinados a pessoas tristes e isoladas na existência. Normalmente são pessoas que não tinham a quem recorrer, não tinham família. No caso da Tante Lison, ela tem esse sentimento de inferioridade tão grande, de que ela não é benquista em nenhum lugar, que ela prefere ficar ali, como se ela não tivesse família. E aí, a rotina dela, né, então, de vez em quando, de temps en temps, elle venait de temps en temps passer un mois ou deux dans sa famille. C'était une petite femme qui parlait peu, s'effaçait toujours, apparaissait seulement aux heures des repas et remontait ensuite dans sa chambre, où elle restait enfermée sans cesse. Então, de vez em quando ela vai visitar a família, e quando ela vai visitar a família, o que acontece? Ela realmente, mais uma vez, faz de tudo para se apagar, né? Ela sumia sempre, mas em francês está s'effaçait toujours, ou seja, se apagava, como se ela fosse transparente. É o desejo de se fazer transparente, de não se fazer notar, de não incomodar, mas também de que ninguém a veja. Por isso que ela fala pouco, e ela só aparece mesmo nas horas das refeições. Logo depois de comer, ela volta no quarto onde ela permanece trancada. Não se sabe o que ela faz lá dentro. Como que ela era? Elle avait un air bon et vieillot. Vieillot pode querer dizer duas coisas, sim, antiquado, como se ela usasse uma moda um pouco antiquada, um cabelo de um tempo que já, né, de um jeito que já não se coloca mais, não se usa mais, mas também um jeito de envelhecida, tá? Então, em francês tem essa ambiguidade, essa ambivalência desse adjetivo que não funciona, não dava para traduzir, em português teria que escolher entre os dois, né? Então, ela tinha uma cara boa, né, um ar, um jeito bom, e um pouco antiquado, um pouco envelhecido. Bien qu'elle fût âgée seulement de 42 ans. Então, ela tem apenas 42 anos. Eu lembro até hoje do choque que eu levei quando eu estava lendo esse trecho pela primeira vez, porque nas primeiras linhas eu imaginava uma senhora, sem brincadeira, de pelo menos 80 anos, talvez até mais. E aí, quando eu li 42 anos, eu fiquei atordoada. Vocês imaginavam que ela teria quantos anos? Ninguém teve tempo de imaginar? Uns 80 mesmo. É? Fico feliz de não ter sido a única. Mas alguém imaginou alguma coisa, alguma idade? Eu não imaginava 42, porque ela é descrita de um jeito tão, né, uma senhora antiquada. O Armando falou pelo menos uns 60 ou 70. Então, realmente, uma mulher que, na verdade, até naquela época, passa a ideia de que ela envelheceu antes da hora. Por que passa essa ideia? Porque está escrito, ainda que ela contasse apenas 42 anos, tá? Então, não é para entender isso como se fosse, mas naquela época a expectativa de vida era menor. De fato era, mas 42 anos ainda é jovem para se viver do jeito que a Tante Lison vive, tá bom? Então, continuando, eu vou retomar. Elle avait un air bon et vieillot, bien qu'elle fût âgée seulement de 42 ans. Un œil doux et triste. Isso é muito importante. Então, ela tem um olhar que é doce, mas ao mesmo tempo entristecido. Ela é uma mulher
triste. Não é a primeira vez que a gente tem a palavra triste, o adjetivo triste. Olhem aqui bem no comecinho, né? Falam que são quem aluga os apartamentos são pessoas tristes e isoladas na existência. Então, já é a segunda menção ao adjetivo triste. Elle n'avait jamais compté pour rien dans sa famille. Então, por isso que o segundo adjetivo que aparecia ali, que era o isolados na existência, também faz sentido e é explicado aqui. Ela nunca lhe deram importância. Em francês, ela nunca teve nenhuma relevância, ela nunca contou, né? Ninguém se importou com ela em nenhum momento da sua existência. E aí vamos falar da infância dela. Vocês vão ver como ele vai condensar a existência dela em algumas páginas. Toute petite, comme elle n'était point jolie, ni turbulente, on ne l'embrassait guère. O que acontece? Ela tem dois defeitos. De um lado, ela não é bonita. Então, como ela não é bonita, ninguém quer abraçá-la, beijá-la, essas coisas. Por outro lado, ela é bem comportada. Ela também não é uma criança levada, que se agita. Então, não sendo uma criança assim, ninguém anota e ninguém cuida dela, né? Então, ninguém abraça ela. Resultado, elle restait tranquille et douce dans les coins. Sempre nos cantos, né? Então, uma pessoa que realmente quer ficar de escanteio, né? Ela se apaga, ela tenta realmente não aparecer. Depuis, elle demeura toujours sacrifiée. Jeune fille, personne ne s'occupa d'elle. É um parágrafo, mas em um parágrafo a gente já tem a construção de uma personagem inteira com uma subjetividade, com um passado e com uma experiência de vida que é sofrida. Jeune fille é quando ela já é uma mocinha em idade de se casar. E é por isso também que ela nunca casou. Não só porque ela sempre foi sacrificada, mas também porque ninguém cuidou dela, ninguém lembrou dela. Então, ela acaba não casando, ninguém pensa, né, em reservar um dote para ela, ninguém se importa com essas coisas. C'était quelque chose comme une ombre. Essa frase é cruel. É uma frase inesquecível do Maupassant, vejam. C'était quelque chose comme une ombre ou un objet familier, un meuble vivant qu'on est accoutumé à voir chaque jour, mais dont on ne s'inquiète jamais. Ela, que não era notada, é comparada aqui a um móvel, tá? Um móvel que as pessoas têm na casa delas, mas que ninguém olha para aquele móvel. Um móvel inútil, que não é usado, e que ninguém se preocupa com ele, porque é um móvel, ou seja, um móvel não tem subjetividade, não tem sentimentos, e a gente não liga para os móveis da mesma forma como a gente liga para seres humanos, mas não é um móvel usado, é aquele tipo de móvel que você não olha no dia a dia. Se não estiver lá, você até nota que está faltando, mas não é um móvel para o qual você vai olhar. Essa comparação da Tante Lison a um móvel ou a um objeto familiar, com essa dolorosa ambivalência da palavra familiar, né? Em português está como trivial, mas em francês, familier tem essa dupla função também. Sim, trivial, né? Um móvel ou um objeto que é banal, não é rebuscado, não é bonito, não é útil, não se destaca por nenhuma característica em específico, mas ao mesmo tempo tem a palavra familiar, que é colocada nesse contexto em que ela é totalmente ignorada justamente pela sua família. Então é uma ambivalência dolorosa. Sa sœur, que é a mãe da protagonista, par habitude prise dans la maison paternelle, l'a considérée comme un être manqué, tout à fait insignifiant, tá? Então, a irmã dela, que me propôs que ela se mudasse com eles, que ela morasse com eles depois da morte do pai, ela se acostumou, porque ela, né, na casa do pai, a irmã era tratada assim, então a irmã continua, ela perpetua, na verdade, esse modo de tratamento, e acaba considerando a Tante Lison, que é a protagonista desse nosso trecho,
como um ser malogrado, absolutamente insignificante. Un être manqué é interessante porque é um ser humano, mas que perdeu a sua vida. Un être manqué em manque tem a falta. Então, é um ser que faltava algo ali. Que fosse uma alma, que fosse alguma coisa, né? Un être manqué é alguém a quem faltou algo. On la traitait avec une familiarité sans gêne, qui cachait une sorte de bonté méprisable. Mais uma vez, vejam o número de vezes, de quantas vezes o Maupassant vai usar a palavra familier, familiarité, sempre de formas diferentes, mas insistindo muito para esse aspecto família. Aqui, a familiaridade é justamente não o fato de ser da família, mas o fato de ser coloquial, de ser informal, né? Ela não é tratada com formalidade, pelo contrário, ela é tratada com informalidade, mas o que na verdade não passa de desprezo, tá? Um certo desprezo, um desprezo que não é maldoso, une sorte de bonté méprisante, né? Mas é desprezo. Elle s'appelait Lise. Então, ela se chama só Lise, mas o primeiro nome que a gente teve dela é Tante Lison, tia Lison. Et semblait gênée par ce nom pimpant et jeune. Lise é o diminutivo, né, que entrou na moda, de Elisa. Elisa, e aí tinha o nome Lisa, que seria Lisa em português. É um nome curto, é um nome jovial, é um nome, como ele diz, vistoso e jovem, tá? Jeune, e que não combina em absoluto com a descrição que a gente acaba de ler da Tante Lison. E ela própria parece, não concordar com esse nome, não se sentir à vontade com ele. Quand on avait vu qu'elle ne se mariait pas, qu'elle ne se marierait sans doute point, de Lise, on avait fait Lison. Depuis la naissance de Jeanne, elle était devenue Tante Lison, une humble parente, proprêtre, affreusement timide, même avec sa sœur et son beau-frère, qui l'aimaient pourtant, mais d'une affection vague, participant d'une tendresse indifférente. Então, isso também é um trecho muito doloroso. D'une compassion inconsciente, d'une bienveillance naturelle. Então, a Tante Lison, ela não produz nenhum sentimento forte em ninguém. Vejam, ela não é odiada por ninguém, a família não a odeia, só não ligam muito para ela, né? Então, a família toda é indiferente a ela, ela tem essas características próprias, que são uma timidez extrema, né? Ela é extremamente tímida, ela é uma parente fácil de se receber, né? Ela se apaga, desaparece, ela fica trancada no quarto o tempo todo, só aparece para comer, come muito pouco, como vocês vão ver, não é uma pessoa que é muito gourmande, que é muito gulosa, e ela convive com essa família, né, de vez em quando, que eles gostam dela, mas com essa ternura indiferente. Essa palavra é forte também, ternura indiferente, uma compaixão inconsciente. Vejam como o Maupassant, e Freud é contemporâneo de Maupassant, mas o Maupassant nunca leu Freud, ele trata, ele fala, vejam, tem um aditivo aí, inconsciente, inconsciente. Isso é algo notável, é bom reparar nisso. E todo esse trecho vai tratar da subjetividade da Tante Lison sem nunca entrar no discurso dela. A gente nunca entra na cabeça da Tante Lison, nunca acessa o seu monólogo interior. O que a gente tem dela é o quê? Os discursos e os olhares externos, não o olhar que ela tem sobre ela mesma, nem sobre os outros. A gente tem o olhar dos parentes, da família, e a gente percebe que o narrador tem compaixão também, mas ele não tem essa indiferença. Não é uma compaixão indiferente, né? Pelo contrário, se fosse indiferente, ela não teria esse destaque, ela não teria esse espaço na obra dele. Então, ele considera que a história dela é digna de ser contada, e ele mostra claramente o narrador que ele não concorda com o ponto de vista da família.
que ele acha que é uma personagem interessante, que ali tem mais, tem uma subjetividade. Mas ele vai narrar a história dela sem nunca termos acesso aos pensamentos dela, tá? A vivência dela. A gente sabe que os outros pensam dela. Isso é forte também. Então, na verdade, o destino do quê? Através dessa obra, desse trecho especificamente, ele vai falar do destino das mulheres solteiras. Vai ficar para titia, né? Por isso que é tante Lison, tia Lison. Então, ele fala aqui do destino e da vida de uma mulher solteira. Ela passa a ser vista como um ser manqué, a quem faltou algo. Ela não é considerada como um ser inteiro, né? Então, ela tem a sua integridade que é ferida. E é por isso que ela também se apaga tanto, né? A existência dela é irrelevante. E é por isso que ela é um móvel que ninguém olha, para que ninguém olha, ninguém vê. Tá? Mas vocês fiquem com a ideia de Freud, do inconsciente e da psicanálise na cabeça, porque vocês vão ver o que ele vai contar. Então, a gente já sabe que quando ela era pequena, ela não era bonita, também não era uma criança agitada, e por conta disso ela nunca era beijada, abraçada. Portanto, a gente tem uma personagem que deve ser absolutamente carente, no sentido mesmo da carência de afeto, né? Carência de olhares, carência de... E é interessante porque o narrador vai chamar o olhar do leitor para essa personagem. E seria uma personagem que teria passado completamente desapercebida. Como eu disse, ela é irrelevante para o desenrolar da história. Ela não tem uma função diegética. Diegética, a gente diz de um personagem que ele tem uma função diegética quando ele tem um papel fundamental para a história, tá? No caso da Tante Lison, ela não vai alterar em nada os acontecimentos. Mas, então, por que esse espaço? É isso que a gente precisa se perguntar. Et aí, quelquefois, quand la baronne parlait des choses lointaines de sa jeunesse, elle prononçait, pour fixer une date, c'était à l'époque du coup de tête de Lison. On n'en disait jamais plus. Et ce coup de tête restait comme enveloppé de brouillard. Então, aqui, o que está envolto em neblina? É um acontecimento da infância, juventude da Tante Lison, tá? Como assim? Ce coup de tête foi na época do desatino de Lison. Le coup de tête é quando uma pessoa tem uma ideia, faz alguma coisa meio impulsiva e ninguém entende. Então, un coup de tête é algo que é um pouco obstinado normalmente, algo teimoso, que é feito normalmente por impulso, que não foi pensado, premeditado, com cautela, mas que a pessoa determinada foi lá e fez. Mas subentende-se que a pessoa é um pouco doidinha, né? Que é algo que em sã consciência ninguém faria, tá? É isso que quer dizer um coup de tête. Então, a gente fica sabendo que apesar dela ser uma pessoa assim absolutamente convencional, faz tudo para se apagar, teve um episódio na juventude dela em que ela, pelo contrário, fez algo impulsivo e algo que surpreendeu. Surpreendeu tanto que virou um marco. Não sei se nas vidas de vocês têm um antes de tal evento e após tal evento. Algumas pessoas têm isso na vida, né, nas suas existências. Eu, por exemplo, antes de ter a Lorena, que é a minha filha, né, depois de ter a Lorena. Então, um evento, um acontecimento na vida que marca, uma espécie de divisor de águas, né? Tem o antes de Cristo, depois de Cristo. Cada um na vida teria um momento antes, assim, e um depois de algo. E cada um tem o seu. No caso, a Tante Lison fez esse acontecimento marcante, e tão marcante que ele serve justamente para marcar o tempo. Então, quando a baronesa, que é a irmã da Tante Lison, se refere a coisas que aconteceram no passado distante, quando elas eram jovens, ela vai falar, foi na época do coup de tête de Lison, do desatino de Lison. Mas, vejam, nunca
se fala, se detalha o que aconteceu. Isso nunca é detalhado. Então, a Jeanne, que é a protagonista do romance, não sabe em que consistiu o coup de tête de Lison. Por isso que é um acontecimento envolto em neblina. Nós, graças ao narrador, vamos saber o que era. Vejam a história. Un soir, Lise, âgée alors de 20 ans, 20 anos de idade, s'était jetée à l'eau sans qu'on sût pourquoi. Rien dans sa vie, dans ses manières, ne pouvait faire pressentir cette folie. On l'avait repêchée à moitié morte. Et ses parents, levant des bras indignés, au lieu de chercher la cause mystérieuse de cette action, s'étaient contentés de parler du coup de tête, comme ils parlaient de l'accident du cheval Coco, qui s'était cassé la jambe un peu auparavant dans une ornière et qu'on avait été obligé d'abattre. Mais uma vez, uma comparação dolorosa. Então, a primeira comparação era da Lison com um móvel, agora a segunda comparação é da Lison com um cavalo, com um animal. Que, evidentemente, a gente sabe que tem emoções, sentimentos, né? Mas, no caso, é, mais uma vez, equiparando ela tem tanta importância na família quanto o cavalo, que chama Coco. O que acontece com a Liz? Ela simplesmente se jogou, ela tentou uma tentativa de suicídio, na realidade, ela se jogou na água, se tirou na água, e ninguém soube por quê, e ninguém também tentou descobrir por quê, né? Então, vejam, os pais, em vez de buscar a causa, né, para essa ação tão misteriosa, só ficaram indignados e falavam desse desatino da Lison. Como se tivesse sido uma fatalidade, como se tivesse sido algo que ela não quis, como se tivesse sido algo involuntário, porque vejam, comparar isso ao acidente do cavalo, o cavalo, ele quebrou a perna sem querer, ele obviamente não se jogou para quebrar a própria perna, ele simplesmente caiu, né, numa espécie de vala, e ele acabou quebrando a perna e por isso teve que ser abatido. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, se a gente for pensar bem. Esse aí é magnífico, porque a gente fica intrigado. O que será que aconteceu com a Lison para ela querer se matar? Ela tinha essa personalidade depressiva antes, foi un chagrin d'amour, como a gente diz em francês, chagrin d'amour, como traduzir isso em português? Quando uma pessoa fica triste por amor. Então, será que ela achou que ela fosse ser pedida em casamento, no final isso não aconteceu? Será que ela tinha, né? Levanta questões, porque justamente a gente não sabe por que ela se jogou e ninguém nunca teve interesse, nem mesmo para ir atrás e descobrir o que tinha acontecido. Pode ser, é claro, que ela só quis pôr a sua existência justamente pela falta de amor e de afeto que ela tinha em casa. Pode ser isso também. Então, esse é o coup de tête da Lison, que é o divisor de águas na vida dela, e ela falha até nisso. Lembrem-se, un être manqué, né? Um ser a quem falta algo, e ela não conseguiu, né? Então, ela foi recuperada. Em francês, repêché é repescada, tá? Pescada de volta, como se fosse, né, um peixe. Então, esse é o coup de tête. E o que é interessante também é entender que eles interpretam como se ela tivesse feito isso uma loucura, né? Como se fosse uma loucura, um lapso, como se ela não fosse sã. Sendo que, na verdade, é algo que é ela tentando ter algum controle sobre a vida dela, né? Porque decidir o fim dos seus dias é você querer ter algum tipo de controle sobre a sua existência, nem que seja esse. Então, desde então, depuis lors, Lise, bientôt Lison, que é quando ela fica velha demais para se casar, eles começam a chamá-la de Lison, fut considérée comme un esprit très faible, um espírito muito frágil. Espírito é a cabeça, é a mente, né? Então, como se fosse uma pessoa burra, tá? É isso que eles querem dizer. Uma pessoa que não tem capacidade muito de pensar, de raciocinar. Por isso que ela se jogou, porque ela não pensou bem. Le doux mépris qu'elle avait inspiré à ses proches s'infiltra lentement
dans le cœur de tous les gens qui l'entouraient. Mais uma vez a palavra desprezo. Vejam como as palavras voltam, né? Tristeza, agora desprezo. Então, ele é contagioso, esse desprezo, né? Não é um desprezo maligno, muito malvado, né? É um dócil desprezo, um doux mépris, um doce desprezo. É uma expressão, é quase um oxímoro, né? Uma expressão contraditória. Mas lembrando, não tem ódio, ela não provoca nenhum sentimento forte nas pessoas. Pelo contrário. E aí, isso contagia todas as pessoas que estão ao seu redor. Por isso que a sobrinha dela, la petite Jeanne, elle-même, avec cette divination naturelle des enfants, ne s'occupait point d'elle, ne montait jamais l'embrasser dans son lit, ne pénétrait jamais dans sa chambre. La bonne Rosalie, qui donnait à cette chambre les quelques soins nécessaires, semblait seule savoir où elle était située. Então, a criada Rosalie é a única que sabe onde fica o quarto da Tante Lison, porque ninguém durante o dia vai falar, vamos procurar a Tante Lison, vamos chamar a Tante Lison para passear, vamos perguntar para a Tante Lison o que ela acha disso. Não tem isso. Então, a Tante Lison só aparece quando ela sai do quarto, o que é no horário das refeições, tá? Então, apenas a criada sabe onde ela fica. Quand Tante Lison entrait dans la salle à manger pour le déjeuner, la petite, qui est à Jeanne, né, a protagonista, allait, par habitude, lui tendre son front. E voilà tout. Então, ela não tem, nem a criança tem uma relação muito afetuosa, né, com essa tia, porque ela mimetiza um pouco o comportamento dos pais com relação a ela, e a única coisa que ela faz é quando a tia está lá, e ela aparece, a pequena chega, se aproxima, e para a tia dar um beijo na testa. E é isso. Ou seja, o máximo, né, de toque, né, e de relação, assim, que seja mais sensual, mas não, né, no sentido só de realmente sentir o calor da pele de alguém, o máximo que ela tem é com essa pequena, que é uma sobrinha indiferente, que faz isso por hábito, por costume, e é o único beijo que a Tante Lison dá, né, um beijinho que ela dá na testa da sobrinha. Si quelqu'un voulait lui parler, on envoyait un domestique l'acquérir. Quand elle n'était pas là, on ne s'occupait jamais d'elle. On ne songeait jamais à elle. On n'aurait jamais eu la pensée de s'inquiéter, de demander « Tiens, mais je n'ai pas vu Lison ce matin. » Então, ninguém teria nem mesmo a ideia de se preocupar, tá? Com ela. A ideia é dizer, nossa, mas o que aconteceu? Eu não vi a Lison hoje de manhã. Então, ninguém se ocupa dela, ninguém pensa nela, ninguém nem mesmo pensa em se preocupar com ela, preocupar-se com ela. Por isso que é aquele imóvel. Então, essa é a vida da Tante Lison. E o que ela faz? Né? Ela é toda pequena, então, elle ne tenait point de place. C'était un de ces êtres qui demeurent inconnus, même à leurs proches, comme inexplorés, et dont la mort ne fait ni trou, ni vide dans une maison. Un de ces êtres qui ne savent entrer ni dans l'existence, ni dans les habitudes, ni dans l'amour de ceux qui vivent à côté d'eux. Essa também é uma das frases muito potentes desse trecho, né, do romance Uma Vida. Então, a Tante Lison faz parte desses seres que, primeiro, permaneceram inexplorados, não no sentido de, exploraram a Tante Lison, mas no sentido de que ninguém pensou em desvendar um pouco quem era a Tante Lison, né? Certamente o sofrimento dela era forte para ela tentar fazer uma tentativa de suicídio, e ninguém tentou desvendar as causas, explorar, procurar um pouquinho para entender o que tinha acontecido ali. Então, ela permanece absolutamente inexplorada por os seus familiares, e o que é curioso é, apesar do narrador escolher falar para a gente, contar para a gente a sua história, a história da Lison, ele também não explora essa história, percebe? Ele também não vai atrás de identificar as causas ou de entender como é a subjetividade dessa personagem. Então, acaba dando uma grande liberdade para o leitor,
O leitor pode imaginar, se ele quiser, o que ele quiser, mas é um ser que permaneceu, então, inexplorado. E é por isso que ela não fará falta, é isso que ele quer dizer, né? Uma morte não deixa um buraco na vida de uma casa, né? Não faz diferença nenhuma. Essa frase, né, que não sabem entrar na existência, nem nos hábitos e nem no amor daqueles que vivem ao seu lado. É isso que acontece com a existência da Tante Lison. Quand on prononçait Tante Lison, ces deux mots n'avaient, pour ainsi dire, aucune affection en l'esprit de personne. C'est comme si on avait dit cafetière ou le sucrier. Novamente, a ideia dos objetos triviais, percebe? O nome dela não tem uma presença. Ela é toda apagada, o nome dela também é todo apagado, e da mesma forma que ela parece um móvel ou um objeto trivial, se alguém fala Tante Lison, isso não desperta nada em alguém. Ninguém sente, assim, um sentimento de afeto, uma saudade, uma lembrança dela, não. É absolutamente indiferente, como se alguém tivesse falado de um objeto material, como um açucareiro, tá bom? Então, é realmente algo absolutamente indiferente. A Tante Lison, ela não ocupa nem mesmo o nome dela, que é um nome que ela não escolheu e um nome com o qual ela nem se sente à vontade, em primeiro lugar. Ela realmente não se identifica com esse nome, e esse nome não evoca nada na mente das pessoas próximas a ela. Elle marchait toujours à petits pas pressés et muet. Então, mesmo os passos dela são mudos. Ne faisait jamais de bruit, nunca faz barulho. Ne heurtait jamais rien, não bate nunca em nada, não rela em nada, não toca em nada. Semblait communiquer aux objets la propriété de ne rendre aucun son. Ses mains paraissaient faites d'une espèce d'ouate, tant elle maniait légèrement et délicatement ce qu'elle touchait. Então, quando ela toca nas coisas, é como se tivesse uma espécie de tecido nas mãos dela. Então, ela é uma pessoa absolutamente cautelosa, mas que passa totalmente desapercebida pela existência. Ninguém nota a pobre coitada da Lison. Agora que o narrador fez, né, reconstruiu um pouquinho a trajetória de vida da Tante Lison, que, como vocês podem ver, é contada em algumas palavras, porque não tem nada de muito relevante na existência dela, na vida dela, fora o coup de tête, o desatino, mas que ninguém investigou, portanto não sabe o que aconteceu. Voltamos então, uma vez que a gente entendeu qual o lugar que ela ocupa, o lugar dela nessa família, voltamos para a questão do casamento e do momento em que a Tante Lison foi convidada para essa cerimônia. Então, elle arriva vers la mi-juillet, toute bouleversée par l'idée de mariage. Elle apportait une foule de cadeaux qui, venant d'elle, demeurèrent presque inaperçus. Então, como ela trouxe um monte de presentes, mas como os presentes são dela, eles também passam desapercebidos. Praticamente. Dès le lendemain de sa venue, on ne remarqua plus qu'elle était là. Mais en elle fermentait une émotion extraordinaire, et ses yeux ne quittaient point les fiancés. Elle s'occupa du trousseau avec une énergie singulière, une activité fiévreuse, travaillant comme une simple couturière dans sa chambre où personne ne la venait voir. Então ela cuida do enxoval da Jana. E ela cuida desse enxoval com uma energia muito singular, né? Muito impressionante. E aí ela trabalha nesse enxoval, ela mesma costura todo o enxoval da sobrinha no quarto dela, e as pessoas deixam ela costurar esse enxoval. O interesse dela, o ânimo dela, a energia que ela tem de volta, porque ela não era uma pessoa muito enérgica, mostram o interesse que ela tem na ideia do casamento, no encanto que a palavra casamento produz nela. E aí, ela diz assim, à tout moment, elle présentait à la baronne des mouchoirs qu'elle avait ourlés elle-même, des serviettes dont elle avait brodé, les chiffres en demandant, est-ce bien comme ça, Adélaïde? Adélaïde é irmã dela, mãe da Jana.
Então, ela vai mostrando, né, os guardanapos, tudo que ela vai fazendo para a irmã, e a irmã, claro, sempre indiferente. E Petite Mère, é assim que a Jeanne chama a mãe dela, mãezinha, Petite Mère, tout en examinant nonchalamment l'objet, répondait: Ne te donne donc pas tant de mal, ma pauvre Lison, tá? Então, a mãezinha fala assim, não precisa se dar todo esse trabalho, não precisa fazer isso, não. Ma pauvre Lison, minha pobre Lison. Vejam mais uma vez, a gente não sabe de fato o que a tante Lison pensa a respeito do casamento. Por que ela está empolgada? O que ela gosta na ideia do casamento? Se ela gosta da sobrinha, se ela gosta da irmã, a gente nunca entra na subjetividade da tante Lison. Ela nos é sempre recusada. E por quê? Por causa de uma falta de interesse por parte das outras personagens. O narrador só fala, olha, aqui tem uma personagem digna de uma história, mas o que a gente sabe dela é isso aqui. Então, ela fazendo todo o enxoval do casal. E aí, uma noite, o que acontece? Un soir, vers la fin du mois, après une journée de lourde chaleur, la lune se leva dans une de ces nuits claires et tièdes qui troublent, attendrissent, font exalter, semblent éveiller toutes les poésies secrètes de l'âme. O Maupassant escreve muito bem. Esse é um trecho lírico. Les souffles doux des champs entraient dans le salon tranquille. La baronne et son mari jouaient mollement une partie de cartes dans la clarté ronde que l'abat-jour de la plante dessinait sur la table. Tante Lison, assise entre eux, tricotait. Et les jeunes gens, accoudés à la fenêtre ouverte, regardaient le jardin plein de clarté. Então, nesse trecho que acontece. É uma noite, é o entardecer de um dia que foi muito quente, porque é preciso lembrar que julho e agosto é o verão na França. Então, tinha sido um dia muito quente, a irmã e o marido da irmã estão jogando cartas, e a tante Lison está entre os dois, ninguém nota ela mais uma vez, ninguém convida ela para jogar cartas, ela não joga cartas, ela está ocupada na tarefa do enxoval, então ela está tricotando. E tem os dois jovens, né? Os dois apaixonados que vão se casar, e eles estão assim, acotovelados, né? Na janela aberta e observando o jardim. Então, que ainda tem uma claridade, porque o entardecer no verão, na época do verão na França, ele é muito, muito tarde, né? Acontece por volta das 10, 11 horas da noite. E aí eles estão olhando para a paisagem, e aí então o narrador passa a narrar, a contar como é essa paisagem. Le tilleul et le platane semaient leur ombre dans le grand gazon qui s'étendait ensuite pâle et luisant jusqu'au bosquet tout noir. Attirée invinciblement par le charme tendre de cette nuit, par cet éclairement vaporeux des arbres et des massifs, Jeanne se tourna vers ses parents. Petit père, nous allons faire un tour là, sur l'herbe, devant le château. Le baron dit, sans quitter son jeu, allez mes enfants, e se remit a essa partie. Então, o casal quer sair, né? Quer caminhar juntos, porque naquela época os casais ficavam muito pouco juntos antes do casamento, a sós. Então, ela pede a permissão e o pai deixa eles irem passear no jardim, lá, né? Na frente da casa, que eles chamam de castelo. Mas é uma família que, de fato, tinha, no começo do romance, algumas propriedades, no caso, castelo. Ils sortirent et commencèrent à marcher lentement sur la grande pelouse blanche jusqu'au petit bois du fond. L'heure avançait sans qu'ils songeassent à rentrer. La baronne, fatiguée, voulut monter à sa chambre. « Il faut rappeler les amoureux, dit-elle. » Le baron, d'un coup d'œil, parcourut le vaste jardin lumineux où deux ombres erraient doucement. Então, os jovens saem, ficam um tempão lá fora, e quando a baronesa quer se retirar no quarto, ela diz, vai ter que chamar o casalzinho, né, os apaixonados. O barão diz o seguinte, laisse-les donc, reprit-il, il fait si bon dehors, Lison va les attendre, n'est-ce pas, Lison? Então, isso já é um perfeito exemplo de como as pessoas lidam com a Lison, né? A Lison não se propôs a esperá-los, não se propôs a vigiá-los, mas o cunhado dela já pressupõe que ela vai fazer isso. Então ele fala, Lison pode esperá-los, não é?
Aí a vieille fille que é o apelido, né, que se dava às mulheres solteiras, né? Então, na verdade seria... Ai, não sei por que tá fazendo isso, peraí. Desculpe. A solteirona, né? É isso que quer dizer. Então, la vieille fille releva ses yeux inquiets et répondit de sa voix timide. Certainement, je les attendrai. Petit père, paizinho, né, souleva la baronne et lassé lui-même par la chaleur du jour, je vais me coucher aussi, dit-il. Et il partit avec sa femme. Só um instante. Alors, tante Lison, à son tour, se leva. Et laissant sur le bras du fauteuil l'ouvrage commencé, sa laine et la laine et la grande aiguille, vint s'accouder à la fenêtre e contempla la nuit charmante. Então, a tante Lison, lembre-se mais uma vez, a gente nunca vai saber o que ela está pensando, mas ele narra todas as ações dela, né? O coup de tête, o desatino da tante Lison, até esse gesto que parece muito simples. Ela deixa de lado o tricô, o que ela estava tricotando, e ela vai até a janela, e ela faz exatamente o mesmo movimento que os jovens faziam, né? Ela coloca os cotovelos assim na janela para observar a paisagem e observar o casal e aquela noite encantadora. Os noivos, então, les deux fiancés allaient sans fin à travers le gazon, du bosquet jusqu'au perron, du perron jusqu'au bosquet. Ils se serraient les doigts et ne parlaient plus comme sortis d'eux-mêmes, tout mêlé à la poésie visible qui s'exhalait de la terre. Jeanne, tout à coup, aperçut dans le cadre de la fenêtre la silhouette de la vieille fille que dessinait la clarté de la lampe. Então, o casal indiferente, né, a tante Lison, que os observa, está encantado pela magia, né, poesia daquela noite, daquela atmosfera idílica, onírica. E aí a Jeanne vê, de repente, olhando, né, para o castelo, ela vê o contorno da tante Lison. E aí ela vai dizer, tiens, dit-elle, tante Lison qui nous regarde. Le vicomte, qui est un noivo, releva la tête. Et de cette voix indifférente qui parle sans penser, oui, tante Lison nous regarde. Et ils continuèrent à rêver, à marcher lentement, à s'aimer. Mais la rosée couvrait l'herbe. Ils eurent un petit frisson de fraîcheur. Rentrons maintenant, dit-elle. Et ils revinrent. Então, começa a explicar, eles voltam para casa. Lorsqu'ils pénétrèrent dans le salon, tante Lison s'était remise à tricoter. Elle avait le front penché sur son travail et ses doigts maigres tremblaient un peu, comme s'ils eussent été très fatigués. Jeanne s'approcha. « Tante, on va dormir à présent. » La vieille fille tourna les yeux. Ils étaient rouges, comme si elle eût pleuré. Les amoureux n'y prirent point garde, mais le jeune homme aperçut soudain les fins souliers de la jeune fille tout couverts d'eau. Il fut saisi d'inquiétude et demanda tendrement. Então, antes de ler a pergunta, né? Quando os jovens voltam, eles percebem que a tante Lison chorou. Absolutamente indiferentes a isso, né? Ninguém, como a gente já sabe, a gente já entendeu que na casa é assim, então ninguém liga. Não é só que eles não se deram conta, mas é que eles não ligaram para isso, eles não se interessaram em perguntar, né? Então, ela está com os olhos vermelhos, ela chorou, o narrador não diz por quê, a gente não sabe, os jovens não se interessam em saber. E aí, o que acontece é que o rapaz, o noivo, vê que os pés da noiva dele, da Jeanne, estão molhados por conta justamente do orvalho, né, que cobria já o jardim, a grama do jardim. Aí ele se preocupa e ele pergunta, n'avez-vous point froid à vos chers petits pieds? Então, se ela não está com frio nos seus amados pezinhos. E aí, o que acontece? Tout à coup, les doigts de la tante furent secoués d'un tremblement si fort que son ouvrage s'en échappa. La pelote de laine roula au loin sur le parquet. Et, cachant brusquement sa figure dans ses mains, elle se mit à pleurer par grands sanglots convulsifs. Les deux fiancés la regardaient stupéfaits, immobiles. Jeanne, brusquement,
se remit à ses genoux, écarta ses bras, bouleversé, en répétant « Mais qu'as-tu? Mais qu'as-tu, tante Lison ?» Então, segundo vocês, por que a tante Lison começa a chorar? Ela, do nada, quando ela ouve a simples pergunta, né, que o noivo faz para a noiva, querendo saber se ela está com frio, ela começa a chorar, e não consegue parar de chorar, é um choro convulsivo, né, convulsivamente. Alors, la pauvre femme, balbutiant, avec la voix toute mouillée de larmes et le corps crispé de chagrin, répondit « C'est quand il t'a demandé « N'avez-vous pas froid à vos petits pieds ?» On ne m'a jamais dit ces choses-là à moi. Jamais, jamais. Jeanne, surprise, apitoyée, eut cependant envie de rire à la pensée d'un amoureux débitant des tendresses à tante Lison. E aí, perdão. Et le vicomte s'était retourné pour cacher sa gaieté. Mais la tante se leva soudain, laissa sa laine à terre et son tricot sur le fauteuil et se sauva sans lumière dans l'escalier sombre, cherchant sa chambre à tâtons. Então, só para verificar se esse é o último. Não. Então, aqui o que acontece é, ela chora, porque ninguém nunca lhe perguntou isso, se ela não estava com frio nos seus amados pezinhos, ou seja, nunca. É repetido, nunca, nunca, né? Então, nem enquanto criança, ela nunca ouviu esse tipo de fala, né? Uma fala que é cuidadora, né? Que transmite afeto. E a reação dos dois jovens, embora pena, né? Embora estejam com dó, é rir. Então, o Visconde, ele vira a cara para não mostrar que ele está achando aquilo engraçado, e a Jeanne segura, né, o seu riso. Mas para a tante Lison é absolutamente trágico, né? Então, mais uma vez, ela, quando tinha caído, se jogado, na verdade, na água, pegaram ela de volta, ficaram indignados, acharam que ela enlouqueceu, que ela era meio burra, e compararam ela ao caso do cavalo, mas ninguém tentou entender por quê. E aqui a reação é a reação do riso, ela, como se ela fosse uma personagem risível, ridícula. Mas vejam a diferença, nós leitores, tendo acesso ao que o narrador nos contou, a gente não consegue achar a tante Lison ridícula. Então, nesse ponto, a gente não acha a cena risível, a gente acha a cena patética, no sentido de triste, né, de patos. Mas a gente não acha a cena risível, então tem um descompasso entre o que o narrador e o leitor pensam e entendem dessa personagem e o que a própria família dela percebe dessa personagem. E aí ela vai embora, né, nesse corredor, ela sobe as escadas sem levar uma vela, né, sem levar uma luz. E naquela época não tinha eletricidade, então ela é obrigada a ir às cegas, né, e tatear no escuro até encontrar o seu quarto, mas essa imagem, né, dela fugindo no escuro também é uma imagem singular e significativa. E agora sim é o último, né? Restés seuls, les deux jeunes gens se regardèrent, égayés, né, porque realmente acharam engraçados, né, então estão contentes por causa disso também, et attendris, enternecidos. Jeanne murmura, cette pauvre tante. Julien reprit, elle doit être un peu folle ce soir. Segunda vez, mais uma vez, que a gente tem, né, de novo, uma menção, desta vez, à loucura. Então, é um trecho muito bem escrito, o Maupassant faz questão, os adjetivos aparecem sempre 2 vezes seguidas, né? Então, triste, triste, a loucura, e agora ela deve estar um pouco louca. Então, eles aparecem sempre 2 vezes, esta noite. Ils se tenaient les mains sans se décider à se séparer, et doucement, tout doucement, ils échangèrent leur premier baiser devant le siège vide que venait de quitter tante Lison. Então, a tante Lison realmente não tem nenhuma função diegética na história, né? Ou seja, ela não faz avançar a história. E ela é tão apagada que quando vai acontecer o primeiro beijo do casal, vai ser na frente da poltrona vazia da tante Lison, da poltrona que ela acaba de deixar, de tão transparente e apagada que ela é. Mas a história da tante Lison está contada
com a história desse beijo. E a gente entende, então, tanto pela pergunta, a reação dela à pergunta sobre os pezinhos, o interesse dela com o casamento, a quantidade de presentes que ela traz, o envolvimento que ela tem para confeccionar o enxoval, a gente entende que o desejo mais caro da Tante Lison talvez tivesse sido realmente se casar. E aí, esse casal, né, il ne pensait plus guère le lendemain aux larmes de la vieille fille, né? Então, no dia seguinte, ninguém mais já pensava nas lágrimas, isto é, no sofrimento da solteirona. Tá? Então, esse trecho é um trecho de Une vie, uma vida, que é um romance de Maupassant, e percebam que é um conto dentro do romance. Por isso que eu não podia cortar, eu tinha que colocar tudo, porque nessas páginas ele conta toda a história dessa personagem, né? A história comovente, triste, patética da personagem da Tante Lison. Eu vou deixar vocês falarem agora, falei demais. Eu gostaria de saber se vocês gostaram desse trecho ou não, o que ele provocou em vocês, quais esses sentimentos, o que vocês acharam. Ninguém quer dizer nada? Ninguém achou nada? Ninguém sentiu nada com a história da Tante Eu, Lison? eu, Diga, eu Maria. gostei muito. Eu gostei muito. Eu li o livro todo para aula Ah, e, e eu assim gostei muito do livro e o tempo todo eu ficava me perguntando, gente, e essa tia Liaison, gente, que coisa mais assim que ela vai fazer aí? triste. Aham. E aí tem uma coisa assim que eu falo assim, não, em algum momento vai acontecer alguma coisa, né? E você fica esperando, porque tem ela tá lá e você não entende muito bem, porque ela fica realmente assim, é uma sombra, né? Também no livro. Mas é muito forte, né? Essa forma como ele apresenta. E eu gostei muito de você ter trazido hoje para a gente essa parte, porque realmente ela no começo do livro, no início, é marcante, mas a gente, na realidade, lendo agora como um conto, ela realmente merece essa. Ele diz muita coisa, né, com esse personagem. Eu gostei bastante, bastante, porque, aliás, esse livro todo ele fala muito sobre os diversos papéis da mulher, né? Então, Sim. assim, como é que ela, enfim, as camponesas, como são vistas, as meninas, como não são preparadas, e as solteironas que são relegadas. Esse trecho é muito, 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 muito interessante e a forma realmente do Maupassant escrever é incrível, incrível. Eu gostei demais do livro e gostei mais ainda agora desse trecho que eu já tinha gostado, gostei bastante. É que quando a gente lê ele no conjunto do livro, ele pode até passar desapercebido, porque principalmente na primeira leitura, e que bom que eu já tinha chamado a sua atenção, que a gente quer saber o que vai acontecer com o casal principal, a gente fica quase incomodado com a intromissão dessa Tante Dizon, que vem justo nesse momento, que é um momento um pouco de lua de mel. Eles ainda não casaram, mas eles estão claramente encantados um com o outro, né? Pelo menos a Jane, né? O Visconde depois não fica claro se ele não estava interpretando um pouquinho, né? Exagerando um pouco, porque é um casamento vantajoso para ele. Ele tem um título de Visconde, que é superior ao título de barão, mas na verdade ele é falido, né? Então ele espera ganhar algum dinheiro, né? Casando-se com a Jane, que tem algumas propriedades. Maria Augusta, já que você leu tudo, diga para os outros alunos: o casamento da Jane é feliz? Sim ou não?
Nossa, não pode ser a coisa mais distante da felicidade, né? Exato. Um O casamento. casamento, assim, e como ela acaba tendo que, apesar de ser um casamento terrível, como tem, não só no caso dela, mas assim, como as mulheres assim se conformavam com era o que tinha, né? Uhum, Como exatamente. que eu nem sei se isso ainda é mais triste, né? Porque com todo o desenrolar, no fim ela acaba que se acostuma, né? Quer dizer, se ele não estiver gritando, se ele não estiver causando, Melhor. ainda assim, é uma coisa assim. E é impressionante como muitas partes do livro a gente consegue ver a atualidade, né? Ah, sim, com É certeza, muito muito. atual. Porque ele tem um olhar de psicólogo, né? Ele consegue justamente entrar nas profundezas dos seres, né? Então, vocês viram com o comentário da Maria Augusta que eh, o que acontece nesse trecho, a gente tem a Lison. A Lison chora e a Lison tem a ilusão, l'illusion, a ilusão, parece, né, com Lison, de que se ela tivesse casado, a vida dela poderia ter sido outra. Ela poderia talvez ter tido uma vida feliz, né? Ela poderia ser feliz. E o olhar do Maupassant, que é extremamente cínico e pessimista, é que uma mulher não tem como ser feliz. Porque a Tante Lison é solteirona e ela é infeliz, e a Jeanne casa, e casa nas melhores condições possíveis, porque ela foi criada por pais que gostavam muito dela, que deixaram ela escolher o próprio marido, eles aprovaram o Julien, que era um rapaz da idade dela, mais ou menos, o rapaz que ela escolheu, um rapaz por quem ela estava apaixonada, e ainda assim ela não vai ter também uma vida feliz no casamento. E essas eram as únicas duas alternativas, claro, né? Tem a alternativa da mulher adúltera, mas ou a mulher é solteira, ou casada, ou adúltera. Mas não tinha mulher independente, que é um título de um dos capítulos do Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Não existia essa alternativa. A mulher, se ela não fosse casada, não tivesse casada, é porque ela era solteirona, ou seja, ninguém a quis. Não é porque ela escolheu, né, ser uma mulher independente, não se casar. Então, é um retrato pessimista, né, dessa condição feminina da mulher no século XIX, e é um retrato que vem completar o retrato do professor dele, Gustave Flaubert. Então, uma vida é uma tentativa, é uma reescrita, sim, e dialoga, conversa com Madame Bovary. E o que inclusive a cena do casamento da Jana com o Visconde e a cena do casamento da Madame Bovary se parecem muito. Na primeira vez a gente tem um manuscrito, elas se pareciam tanto que o Maupassant teve que reescrever muitas vezes a cena para conseguir mudar um pouco. Mas é porque é uma reescrita, e o que ele quer dizer um pouco é assim, nem todas as personagens são rebeldes, como a Emma, porque a Emma é rebelde, a Emma é subversiva e a Emma se recusa a aceitar aquilo que a Maria Augusta falou, elas aceitavam, né, uma certa resiliência. E a Emma é todo o contrário disso, mas é justamente por isso que a Emma é uma personagem excepcional, porque a Emma é aquela que não aceita, que se recusa a aceitar a mediocridade da vida provinciana, da vida de casada, e o Maupassant diz aí que, na verdade, poucas mulheres podem ou se dar ao luxo de se rebelarem, né, ou ter a constituição para, né, a personalidade para se rebelar. Armando, você gostaria de dizer alguma coisa? Uma coisa que me chama a atenção é como, eu acho que praticamente um século depois, ele Sim. traça um retrato da vida da mulher e das possibilidades e alternativas que não é tão diferente assim
embora a sociedade tenha mudado externamente, daquele traçado pelo Laclos, né? Mas a Jane sai do convento para se casar com 17 anos, 18 anos, né? E muita coisa a, como se fosse a vida amorosa da mulher, pelo menos na classe social endinheirada, tinha uma vida confortável, e tudo, era como se fosse uma transferência de propriedade, né? Ela, Perfeito. ela, ela era posta no convento para ser educada de acordo com as normas da religião e tal, e depois o pai entregava a propriedade dela para o futuro marido, né? Exatamente. Ela é um móvel também, né? Nesse sentido. Por isso que a comparação da Tanfison com o móvel é importante, né? Ela é um móvel mais ou menos bonito, mas ela é um móvel também. A mulher, ela sai da casa do pai e vai para a casa, né, do marido. Não é uma mulher não tinha muita mobilidade, né, naquela época, nem social, enfim. O paralelo, eu fico muito feliz de você ter feito o paralelo com o Laclos, né, das ligações perigosas. Alguns aqui devem ter participado, né, da leitura acompanhada, assim como o Armando e a Maria Augusta. E nesse romance tem uma personagem, que é a Cecília, que novinha, com 15 anos, sai do convento e vai contar como que ela vai casar. É exatamente isso, exatamente, aliás, porque o Laclos publica em 1782 e o Guy de Maupassant publica Uma Vida em 1883, então 101 anos depois. E, na verdade, o que o Maupassant quer dizer é isso também, essa crítica. A gente está mantendo as velhas tradições que já não funcionavam há 100 anos atrás. A crítica do Maupassant também é uma crítica ao casamento, ponto, né? Ele não acredita em casamento, assim como o Flaubert também não acreditava em casamento. Não é à toa que nenhum dos dois nunca se casou. Eles nunca quiseram se casar, o que era inusitado para a época, né? Na época era de bom tom que os homens se casassem. Tem É, uma, sim, desculpa, pode terminar. não, eu terminei já. Diga. E tem uma coisa que essa que é muito, eu acho que, principalmente quando a gente, eu não li o livro inteiro, né? Mas por esse trecho, você vê que a sociedade toda mudou muito, né? Esse um século que se passou, né? É a vida, as maneiras, muita coisa passou. Teve a Revolução Francesa, teve a Revolução Industrial, teve Isso. a, a ascensão da burguesia, né? Foi um século revolucionário esse que se passou, mas a condição das mulheres não mudou, né? Exatamente. Muito bem. Você vê a descrição da vida exterior das duas sociedades, do século XVIII, do final do século XVIII e do final do século XIX, não podia ser mais diferente, né? Uhum. Houve uma evolução que aparentemente enorme, né? Mas a condição social e a condição, eu não sei, vou ler o livro inteiro para ver o que ele fala das camponesas, das classes populares, mas na classe aristocrática, né, dos barões e viscondes e tudo, a filha continuava indo se educar no convento, sair do convento adolescente e ser entregue à propriedade do futuro marido. Então isso é muito, muito impressionante no sentido também que você vê que os dois escritores têm a intenção mais ou menos aberta, né, mais ou menos implícita, de tratar disso, de denunciar isso, dizer é, essa maneira de educar as mulheres não funciona, né? Esse jeito
já não funcionava, no caso do Maupassant, já não funcionava há 100 anos e continua não funcionando. No caso do Laclau, ele tá fazendo uma coisa que é mais novidade na época, que é denunciar essa forma de vida, né, de educação. Sim. Do jeito que o Maupassant coloca, parece algo absolutamente decadente, né? E no caso do Laclau, ainda era, tanto a crítica dele era uma novidade, como também ainda não era, as pessoas não tinham se dado conta do quão falida era a instituição do casamento naqueles moldes, né? A única diferença mesmo que tem é que, e entre eles aconteceu o romantismo, que é esse grande período de ilusões, e o Maupassant é absolutamente desiludido, é que o casamento da Jane é um casamento por amor. Mas aí o Maupassant diz, atenção, não tem amor. O romantismo não resolve o problema, né? Exatamente, o romantismo que passou por aí não resolveu a questão, não é casar com não alguém só o que romantismo literário, né? Mas isso. É muito engraçado que em Paris existe um museu da vida romântica, né? O Musée de que la não é Vie, Musée de la Vie Romantique, né? que tem o quadro da Georges Sand ali, que é essa escritora tão importante para o romantismo francês. Esse museu é ótimo. Pois é, e isso nos passa a ideia de que quando se fala de romantismo, de vida romântica, não é uma questão só da vida sentimental, era toda a vida, toda a mentalidade era que antes era aristocrática e tudo, passou por uma revolução também, se tornou romântica, mas não resolveu essas questões. Exato. Muito bem colocado, Armando. Eu estou intrigada com o comentário que a Sol escreveu no chat. Ela falou, conheço gente assim hoje. Meu Deus, Sol. Peraí, gente assim como? Como a Tante Lison? Conta pra gente. Conseguiu desmutar? Não. Não, conheço gente que se casou, é dependente financeiramente do marido. Hoje, o marido trata muito mal, tudo bem, verbalmente, não fisicamente, mas a pessoa continua lá aguentando aquilo, talvez pela dependência financeira. Isso no século XXI. Que tristeza, né? Muito triste. Porque ainda nessa época aí, a Jeane casou por amor, mas ela tem que aguentar porque não tinha outra alternativa. Exato, mas nem mesmo de morte. Imagina que tem, né? Uhum. Mas acho que a pressão psicológica é tão grande Uhum. e também talvez a financeira também, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, isso é uma... Então, algumas mulheres ainda se dão a esse tratamento. Por isso que esse romance continua tão atual. Eu recomendo mesmo, viu, a leitura desse Uma Vida. Vocês ficaram com vontade de ler? Diga, Carmen. Sim. Você ficou, né, Sol? Sim. Não deu tanta vontade assim, não. Mas eu tô... Conta, Carmen, por quê? Porque pareceu muito triste? Não, pareceu assim uma espécie de rotina, entendeu? Da história, dos fatos, entendeu? E, por exemplo, a menina foi para o convento para se preparar para casar. Então, tinha pensado já. Aquilo é isso aí mesmo. E vem a questão que eles têm uma situação material a conservar, a manter, né? Então, não tem muito o que eles fazerem. Aquilo ali está ali, já está muita determinação, entendeu? Muita previsão demais. Sim. Está tudo muito sem graça mesmo, tudo muito sem graça. Mas é o que é ali, não tem muito para onde correr. Hoje mesmo, eu acho que as pessoas correm atrás da sobrevivência, correm atrás da independência, mas uma realização maior
é uma luta diária, né? Nossa. É uma luta diária. E não é para qualquer um. Não, é pesada. É forte, é importante, vale a pena. Não é uma coisa assim que qualquer um vai encarar, não. Entendeu? Não é. Uhum. Agora, também não tem muito para onde você correr hoje. Você tem que ir atrás. Hoje você não tem aquilo pronto mais, acabou. Como é o caso da história, do fato ali, naquele momento, do livro, né? Então, hoje não, hoje a coisa muda muito, está tudo mudando muito. A economia está muito doida, né? Tudo em mudança muito mesmo, a globalização fortíssima, né? Tudo isso faz a sociedade ficar muito confusa, entendeu? Vale a pena. Tudo a ver, o mundo é enorme, cada vez ele fica maior, entendeu? Cada vez maior. Mas você aceitar isso é difícil. É preciso ter um pouco de paz dentro de si mesmo. Entendeu? Como é que você aceita isso? Não pode exigir. Uma menina que não foi criada num convento, isso é o modo de falar as coisas. Né? Nós temos dentro de casa conventos. Verdade? Uhum. Sim, tem meninas hoje que não são criadas em conventos, são criadas como se estivessem, inclusive, em conventos. Silêncio não de hoje, convento para hoje. Mas né? Tem muito isso também, né, hoje em dia. E é natural o medo. É o medo. E é um livro o ritmo é muito singular. A Maria Augusta que leu talvez tenha notado, é um ritmo lento mesmo, né? É um romance que vai tratar a vida toda, né? De uma vida inteira, vai resumir os acontecimentos de uma vida toda, mas o ritmo é lento e as coisas se repetem mesmo, porque a vida no campo é uma vida um pouco monótona, é uma vida em que as coisas não acontecem muito, mas a temporalidade eu acho belíssima. E tem um filme que foi feito desse livro, uma adaptação que ficou maravilhosa. Eu sou sempre reticente com relação às adaptações. A adaptação desse filme ficou, assim, um esplendor. Fotografia muito bem acertada, o ritmo do filme também. Em português foi traduzido como A Vida de uma Mulher. Em francês está como Uma Vida mesmo. Um tempo atrás ele estava na Netflix. É lindo, mas lindo, lindo, lindo. É um belo filme. Então, para quem não quiser ler, pode assistir o filme, mas não é a mesma experiência, né? Você sabe. Diga, Maria Augusta. Eu só queria dizer que eu acho que vale muito a pena ler o livro, muito, porque no início essa questão da temporalidade causa muita estranheza, mas é um livro que tem muito... Nossa, ele percorre muitas perspectivas diferentes e tem várias surpresas ao longo do livro, né? Porque é como se cada um daqueles personagens, da mesma forma que a tia Lison, em algum momento a gente descobre que ela, quando ela fala, quando ela começa a chorar, que tem toda essa tristeza de não ter sido amada, mas assim, os vários personagens parecem uma coisa e você vai descobrindo outras perspectivas, tem fatos surpreendentes até a última página, né? É uma coisa assim que o casamento está indo por um lugar e assim tem uma complexidade que é muito interessante, porque mesmo então, esse Visconde que é desprezível, mas com o passar do tempo, ele não é só desprezível, ele tem outras dimensões. Uhum. Ele também é vítima, de certa forma, do que se espera dos homens e também, enfim, eu acho que vale muito a pena. Eu gosto mesmo de Maupassant e eu acho que assim que cada capítulo também é um pouco um conto. E eu fiquei muito surpresa porque assim
de repente volta um personagem que não tinha mais, parece assim, eu falei, gente, uma versão pequena, sei lá, do Conde de Monte Cristo, né? Que aí, nossa, de onde que surgiu esse personagem? Então, assim, tem a forma como ele é escrito, ele traz perspectivas muito interessantes sobre, por exemplo, a primeira noite do casamento, que eu acho que também lembra um pouco o Laclos, quando essa questão de que a primeira noite é um estupro, né? Uhum. E como que, apesar da violência, isso acaba sendo naturalizado. Enfim, ele é um livro, nossa, maravilhoso. Eu recomendo muito, eu gostei demais. Eu já tinha ouvido, acho que uma aula que a Thais tinha dado com outros trechos, então ele já estava na minha lista para eu ler. Nossa, eu não me arrependo. E, aliás, eu vou te dizer que eu li assim, comecei a ler e teve uma noite que eu não consegui dormir, porque eu fiquei lendo a noite toda, né? Era 6 horas da manhã, eu falei, "Não, agora eu vou terminar, porque esse negócio." Então, assim, é desse tipo de livro que, quando você se engaja, ele te consome. Então, eu recomendo muito. Eu tive a mesma sensação, foi um livro que me prendeu muito. E eu já reli ele várias vezes, acho que 3 ou 4 vezes, e eu tenho a mesma sensação, quando eu pego esse livro, eu não consigo largar. O começo é sempre um pouquinho... porque a gente vive num mundo muito frenético, né? O ritmo é muito agitado, as coisas acontecem ao mesmo tempo, é muita coisa, muita informação, e esse livro obriga a gente a ter outro ritmo, o que também é maravilhoso. E aí a gente tem uma imersão num universo radicalmente diverso, mais no campo mesmo, né, em outra época, e as coisas acontecem em outro ritmo, e tem todas essas reviravoltas, mesmo com essas personagens que não são tantas, mas são todas muito surpreendentes e bem construídas, né? Elas são complexas, como você mencionou. Elas são até mesmo a Tonkizo, que é isso que eu quis mostrar com o trecho hoje. Eu vou ler, a Adriana vai falar que ela tem o livro. Ai, que bom! E já começou a ler, mas parou, agora vai dar continuidade em francês. Que legal, Adriana. Fico muito feliz, boa sorte. A leitura em francês é ótima. Maria Augusta, você leu em que língua? Em francês ou em português? Eu não consigo ver, tá em? Aproxima da câmera que a gente... Então, eu li em português, mas a tradução não é boa. Não, imagina só em francês, hein? Como você ia ficar. Por que que você disse que não é boa? Por causa daquela... É a mesma tradução que eu tinha usado para aquela outra aula? Não sei dizer. Ele é um... assim, é aquele que no começo você fala, nossa, que estranho aqui. Eu acho que é um pouco datada também, mas assim, o livro é tão bom que lá pelas tantas Eu já nem li. você esquece e não tem mais aquele incômodo. Mas agora eu fiquei com vontade de vou ler em francês. Acho que vale muito a pena, porque é um romance muito lírico também, que tem passagens magníficas. E a Ana Cristina, ela disse que vai ler sim. Vai ser meu primeiro romance de Maupassant, porque já li muitos contos dele. Dos meus preferidos, La Ficelle. Ah, sim, que levei para a vida. La Ficelle a gente leva mesmo para a vida. Tem vários contos do Maupassant, imagens também, né, que ele cria e que depois a gente não se desfaz mais, nunca mais. É um grande, grande escritor. Eu estou feliz, as pessoas estão dizendo, né, que vão ler. Espero que vocês gostem, Flavinha, eu espero que você tenha gostado, tanto do encontro quanto da história. Acho que todo mundo participou, né? Gente, se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, gostaria de dizer mais alguma coisa? Eu gostaria de dizer que eu vou ficar devendo. Não tem problema. Lembra sempre da proposta. Sem problemas. Nenhum. Mas é uma questão de sugestão. Realmente influenciou, entendeu?
Então, é exatamente isso. Lembrem-se da imagem, né? É como se fosse uma espécie de menu degustação. Então, a ideia é vocês conhecerem o estilo do autor, conhecerem a história e verem se vocês se identificam ou não. E se vocês não se identificam, não tem por que lutar contra isso, né? Tem tanto livro bom que não vale a pena, eu acho, persistir com livros que vocês não se identificam. Eu li há muitos anos a Bola de Neve, porque encantaram há muito tempo mesmo. Há mais de 40 anos que eu li. Então, gostei muito, e nem me lembro muito o que era, mas me lembro que gostei muito, sabe? Bola de Sebo é maravilhoso, marcante também, muito marcante. Achei uma maravilha. Então, é sempre uma recomendação, não é verdade? Exato. Exatamente isso, essa que é a ideia. Eu fico muito tranquila com isso, não está devendo nada. Tá bom. A Ana Cristina falou isso, que o pai e a tia sempre falaram nesse livro, Bola de Sebo. Então, no próximo clube de leitura, que vai ser de clássicos, eu vou colocar. Gente, só avisando então, deixando esse recado, que eu acho que já não tem mais nenhuma vaga para o clube de literatura francófona. Se alguém quiser participar, entre em contato comigo, eu vou ver o que dá para fazer. A gente começa a fazer nosso primeiro encontro na segunda que vem. É um clube de leitura no qual a gente vai ler livros inteiros, né, obras de algumas escritoras francófonas, uma por mês. E tem o livro de clássicos, que é para quem quer descobrir os clássicos, quer conhecer alguns autores clássicos do cânone, ou até já conhece, mas não conhece necessariamente essas obras. E são todos clássicos com menos de 100 páginas. Então tem clássico do Balzac, eu peguei um conto dele absolutamente fantástico, que se chama Sarrazina, um dos mais famosos, que foi analisado pelo Roland Barthes, um grande crítico. Morte em Veneza, quais são os outros? A Festa de Babette, da Karen, o Bartleby, o Escrivão, do Melville, e Garcia Marques também. Então, a ideia é essa, eu tentei fazer uma seleção muito variada para a gente contemplar clássicos da literatura universal. Então, eu sei que a Sol e a Maria Augusta já estão inscritas, mas fica aí, e a Ana Cristina também, mas fica aí o convite, tá bom? O Armando falou que ia fazer esse de clássicos. Que legal, Armando. Então, depois eu te mando uma mensagem, tá bom? Vai ser ótimo poder contar com a sua participação. Eu queria fazer o outro também, mas não dá para fazer tudo. Eu sei como é. Das francófonas. Eu entendo. Só fazendo um comentário sobre a idade dela, né? Você falou nisso, dos 42 anos. Só por esse trecho que ela não é que ela envelheceu, ela foi envelhecida, né? Aquele contexto social e moral e tudo aquilo obrigou ela a envelhecer aos 40 anos, né? Perfeito. Muitíssimo bem colocado. Perfeito, Armando. Eu achei lindo. Eu vi o seu comentário, eu queria comentar e acabei esquecendo. Que bom que você falou de novo, porque é lindo. Exatamente isso. Então, agradecendo muito a vocês, né, por esse encontro, eu me despeço e desejo um bom descanso. E o nosso último encontro vai ser sobre o Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido. Só ele, só isso. Onde eu ainda vou fazer, viu, Maria Augusta, essa leitura acompanhada, pode ter certeza. Está previsto para o ano que vem, se der certo. É que a tese e isso é muita coisa. Eu preciso, tem que ser algo razoável, mas ainda vai ter uma leitura acompanhada, sim, de Em Busca do Tempo Perdido, que é uma obra maravilhosa, e vocês vão ter um gostinho, literalmente, do que é no encontro que vem, tá bom? Muito obrigada, uma boa noite, e à la prochaine. Até a próxima. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Até a próxima. Até.